Durante pronunciamento ao vivo pelas redes sociais, a deputada federal Bia Kicis anunciou que a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, que defende presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, entregou à Câmara dos Deputados um relatório com as violações de direitos perpetradas pelo ministro e com as denúncias que já foram feitas a órgãos oficiais e que foram ignoradas pelas autoridades. Bia Kicis relatou que os presos políticos do ministro Alexandre de Moraes são submetidos a condições degradantes, em muitos casos agravadas pelos quadros de saúde frágeis, considerando que muitos dos presos são idosos. A deputada relatou: a defensora pública também informa ter recebido 2 denúncias de Os casos foram remetidos à Vara de Execuções Penais para investigação. Os processos são sigilosos e a oposição se organiza para criar uma comissão externa para apurar as denúncias. A deputada mostrou que sempre há autoridades da ditadura criando empecilhos para as investigações e para as denúncias, mostrando, por exemplo, que a Câmara não criou a comissão especial e que o ministro Alexandre de Moraes proibiu parlamentares de visitarem os presos políticos nos presídios. Ela disse: a gente tentou criar essa comissão externa desde o dia 9 de janeiro de 2023, mas não foi criada essa comissão externa. E ainda por cima, nós parlamentares, que temos o dever de fiscalizar o cumprimento das leis, inclusive nos presídios, a gente não consegue entrar, porque o ministro Alexandre de Moraes determinou que qualquer visita a esses presos políticos só com autorização dele. Então, eu consegui ir até a Papuda, mas não consegui ir à Colmeia, onde ficam as mulheres. Vocês viram o absurdo? Recorri disso daí e nem teve resposta. Então, a gente vive recebendo as denúncias, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem essa dificuldade muito grande. Bia Kicis rebateu um internauta que disse que ela teria dificuldades por não ter moral com o ministro ditador. Ela disse: deve ser porque eu faço um trabalho sério e denuncio as violações que são feitas, inclusive o fato dos ministros rasgarem a Constituição. Não estou querendo ter moral, sinceramente. Eu prefiro estar ao lado da verdade, lutando pelo que é certo. A Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, segue denunciando os abusos do ministro Alexandre de Moraes no Brasil e no exterior. Após participarem das oitivas na visita ao Brasil do relator especial da liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os advogados foram aos Estados Unidos para levar novas informações e denúncias à Organização dos Estados Americanos. Eles relataram: a equipe da ASFAV esteve em Washington cumprindo uma série de agendas na defesa das vítimas do 8 de janeiro. Primeiramente, os advogados da ASFAV participaram de reuniões na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, inclusive com o relator para a liberdade de expressão, o Sr. Pedro Vaca. Em seguida, foram realizadas visitas aos gabinetes dos deputados Chris Smith e Maria Elvira Salazar. Por fim, os representantes da associação também participaram do CIPEC, onde puderam ter reuniões e encontros com diversas autoridades políticas, ativistas pela liberdade e jornalistas de todo o mundo. Uma semana extremamente produtiva e que marca mais uma etapa no trabalho de denúncias internacionais da ASFAV na busca pela justiça às vítimas do 8 de janeiro. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos, e o ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias,
o Senado brasileiro segue inerte, engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros das Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Em consequência da inércia do Senado, já houve centenas de apelos a cortes internacionais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já recebeu, nos últimos anos, centenas de denúncias de violações a direitos, em especial à liberdade de expressão, relacionados aos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. A comissão foi informada sobre os jornais estourados com equipamentos apreendidos, jornalistas perseguidos e presos. Foi informada sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens. Foi informada sobre a censura de meios de comunicação. Foi informada sobre a prisão do deputado Daniel Silveira e não se manifestou durante os meses em que o parlamentar ficou preso preventivamente por crime de opinião, nem após sua condenação por palavras em um vídeo. Foi informada sobre a perseguição a jornalistas que são impedidos de exercer a profissão e têm bens e renda confiscados. Foi informada sobre os ativistas que passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia em Brasília, mesmo morando em outros estados. Foi informada sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Foi informada sobre a censura a parlamentares. Foi informada sobre as prisões em massa, confisco de propriedades e tribunais de exceção. Foi informada sobre a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, com um pedido de soltura que simplesmente não foi apreciado pelo ministro relator. Foi informada sobre muitos outros fatos. Há pelo menos 5 anos, há pedidos para que a comissão mande cessar os inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes. Em 2020, o ex-relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Edson Lanza, manifestou preocupação com a decisão de Alexandre de Moraes de censurar cidadãos nos inquéritos que conduz no Supremo Tribunal Federal. Lanza disse: acompanho com preocupação decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou fechar dezenas de contas em redes de ativistas e blogueiros por alegado discurso de ódio. Deve-se provar, em cada caso, que foi ultrapassado o limite da incitação à violência, conforme disposto no item 5 do artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Segunda-feira, dia 3 de março, a Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de Janeiro, a ASFAV, tá, gente? Tem uma associação dos familiares.
preparou um dossiê para denunciar o que considera violações em série aos direitos humanos. A entidade entregou à Câmara dos Deputados um documento catalogando 59 ofícios enviados nos últimos 2 anos para órgãos do governo e entidades que historicamente defenderam os direitos humanos no país. A maioria desses ofícios, gente, totalmente sem resposta. A ASFAV relata casos de tentativa de má qualidade de alimentação, distribuição de água suja, falta de banheiro e material de limpeza. A defensora pública Emanuela Saboia, que acompanha os processos, confirma que há problemas no atendimento aos presos, sim, tá, gente? O trabalho dela é verificar se os presídios possuem condições sanitárias, de saúde adequadas, alimentação, banhos de sol, lotação de celas e itens que os presos recebem. Aí, entre aspas, eles pedem ajuda principalmente em relação às questões dos direitos humanos. Muitos que foram presos são idosos, olha só, gente, e possuem comorbidades. Ela ressaltou isso, tá? Também são mulheres que se dizem inocentes e que não teriam sequer participado do quebra-quebra. Ela conta que no primeiro Dia das Mães, após as prisões, havia uma preocupação muito grande com 6 mulheres que passavam por uma situação de depressão profunda. As policiais penais fizeram turnos para observar essas mulheres, com medo de que tirassem a própria. Então, assim, gente, sério, risco de suicídio, né? Já houve tentativa, inclusive. A defensora pública também informa ter recebido 2 denúncias de tortura. Os casos foram remetidos às varas de execuções penais para investigação. Os processos são sigilosos e a oposição se organiza, né, para criar uma comissão externa para apurar as denúncias. Gente, a gente tentou criar essa comissão externa desde o dia 9 de janeiro de 2023. Mas não foi criada essa comissão externa. E ainda por cima, nós parlamentares, que temos o dever de fiscalizar o cumprimento das leis, inclusive nos presídios, a gente não consegue entrar porque o ministro Alexandre de Moraes, determinou que qualquer visita a esses presos políticos só com autorização dele. Então, assim, eu consegui ir até a Papuda, mas não consegui ir na Colmeia, onde ficam as mulheres, para vocês verem o absurdo. Recorri disso daí, nem teve resposta. Então, assim, a gente vive recebendo as denúncias, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem essa dificuldade muito grande. Aí tem alguém falando aqui, você não tem moral com esses ministros. Por que será, né? Por que será? Deve ser porque eu faço um trabalho sério e denuncio as violações que são feitas, inclusive o fato de ministros rasgarem a Constituição. Não estou querendo ter moral, sinceramente. Eu prefiro estar ao lado da verdade, lutando pelo que é certo. Bom, então vamos. Pessoal, bom dia. Estamos saindo aqui da Secretaria da OEA, onde tivemos uma manhã muito produtiva. Reunimos, inclusive, com o senhor Pedro Vaca, que esteve lá no Brasil na semana passada, que é o relator para a liberdade de expressão aqui da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e viemos para reforçar os pedidos que nós fizemos, as denúncias que nós fizemos lá no Brasil, trouxemos outros documentos, outros casos foram expostos, e a gente tem certeza que a partir dessas denúncias, tanto das anteriores quanto as que foram feitas no Brasil, nós conseguiríamos restabelecer a liberdade no nosso país. Tivemos reunião também com as moças que fazem parte das medidas cautelares, que analisam as medidas cautelares. Estamos com várias medidas cautelares em andamento aqui na Corte Internacional e trouxemos outros documentos complementares para essas medidas cautelares. É bom, né? Oswaldo Eustáquio, Mariana Eustáquio, eu estou aqui por vocês. Vocês não serão esquecidos. Assim como o meu grande amigo Daniel Silveira.
saiba que nós estamos aqui, eu e o Paulo, para defender a liberdade de expressão no Brasil, que está sendo tolhida diariamente, e também anistia para todos, inclusive Daniel, os presos de 8 de janeiro, Oswaldo Eustáquio e Mariana Eustáquio. Pessoal, isso foi muito importante, a presença, o Pedro Vaca nos recebeu muito bem, e nós temos mais detalhes sobre essas violações à liberdade de expressão no Brasil, e eu fiz mais um relato sobre o caso Daniel Silveira, que foi o início de tudo isso, né? Porque a liberdade do Daniel como parlamentar foi cerceada, e ele serviu de referência para poder prender todos os demais que vieram, inclusive pessoas que não têm foro de prerrogativa lá do STF. Então, foi uma reunião muito boa, e tem um detalhe importante, né? Nós falamos hoje da OAB. Hoje nós falamos da OAB, porque nós estamos sendo cerceados em nosso direito à liberdade de expressão como advogados. Então, em razão disso, vamos formalizar um pedido de providências contra o Estado brasileiro através da Ordem dos Advogados do Brasil, que está cerceando a liberdade jurídica dos advogados. Não é isso, Ezequiel? É isso. Nós estamos acompanhando que a gente ainda tem toda uma semana aqui em Washington. Vamos participar do CIPEC e participaremos de muitas outras reuniões. Um abraço. Um abraço. Bom dia, pessoal. Chegamos ontem, era 1 da madrugada, mas já estamos aqui na Câmara dos Deputados. Hoje vamos ter algumas reuniões aqui com alguns parlamentares para a gente tentar acelerar e agilizar o máximo possível essa pauta da anistia. O trabalho não para e a gente não pode deixar passar nada. Estamos avançando, graças a Deus, temos boas novidades, então vamos continuar avançando e trabalhando para não deixar a pauta morrer. O que está quase parando é a voz, né? Cansado? Tá, mas é isso mesmo. Bom dia a todos.